Lendas Episódio 30, o Pentecostes. Olá, seja bem-vindo ao meu canal Profeta Pastor Marconi Silva, onde compartilho com vocês reflexões e ensinamentos sobre a Palavra de Deus, baseados na Bíblia e na tradição cristã. Hoje, vamos falar sobre o Pentecostes, um evento muito importante na história do cristianismo, que marcou o início da missão da Igreja no mundo. Vejamos o que aconteceu nesse dia, o que isso significa para nós hoje e como podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. O Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os discípulos de Jesus, que estavam reunidos em Jerusalém, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Esse foi o cumprimento da promessa que Jesus havia feito aos seus seguidores, de que enviaria o Consolador, o Espírito da Verdade, que os guiaria em toda a verdade e os capacitaria para testemunhar do seu nome. Você pode ler essa promessa nos Evangelhos de João, capítulos 14 a 16. A Bíblia relata que, no dia de Pentecostes, houve um som como de um vento impetuoso, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos presentes, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esse foi um sinal de que o Evangelho seria pregado a todas as nações e línguas, e que o poder de Deus estava sobre a sua igreja. Você pode ler esse relato no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou um sermão poderoso, mostrando que Jesus era o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou dentre os mortos, e que estava assentado à direita de Deus. Ele citou várias profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus, como as de Joel, Davi e Isaías. Ele exortou os ouvintes a se arrependerem dos seus pecados e a crerem no Senhor. A Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia sendo batizadas. Esse foi o início da expansão da igreja cristã pelo mundo. Você pode ler esse sermão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 41. Veremos algumas respostas para essas perguntas agora. O Espírito Santo é essencial para a nossa vida cristã. Sem ele, não podemos nem mesmo entrar no reino de Deus. Jesus disse: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, 5. O Espírito Santo é quem nos regenera, ou seja, ele nos dá uma nova vida quando cremos em Jesus como nosso Salvador. Ele nos faz nascer de novo como filhos de Deus. Além disso, o Espírito Santo é quem nos garante a nossa salvação. Ele nos sela como propriedade de Deus e nos dá a certeza de que somos seus filhos e herdeiros. Paulo disse: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Efésios 1, 13 ao 14. Mas o Espírito Santo não só nos dá a vida e a salvação, ele também nos dá plenitude. Ele nos enche com o seu amor, a sua alegria, a sua paz e os demais frutos que ele produz em nós. Ele nos dá poder para vencer o pecado e as tentações. Ele nos dá dons para servir a Deus e aos outros na igreja. Ele nos dá ousadia para testemunhar de Jesus no mundo. Ele nos dá sabedoria para entender e aplicar a palavra de Deus.
Ele nos dá consolo nas nossas aflições e esperança nas nossas angústias. Ele nos dá orientação para os nossos passos e discernimento para as nossas decisões. Ele nos dá força para enfrentar as dificuldades e perseverança para completar a nossa carreira. O Espírito Santo é quem nos faz viver uma vida cristã autêntica, santa e frutífera. Ele é quem nos transforma à imagem de Cristo e nos capacita para cumprir a vontade de Deus. Ele é quem nos une ao Pai e ao Filho em uma comunhão íntima e eterna. Ele é quem nos prepara para a glória que há de ser revelada em nós. Vejamos algumas dicas para isso agora. A primeira dica é estudar a palavra de Deus. A Bíblia é a fonte principal de informação sobre o Espírito Santo. Ela revela quem ele é, o que ele faz, como ele age, quais são os seus atributos, quais são os seus frutos, quais são os seus dons, como ele se relaciona com o Pai e o Filho, como ele se relaciona conosco, como ele opera na história, como ele opera na igreja, como ele opera no mundo. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e ele mesmo nos ajuda a entendê-la e aplicá-la. Por isso, precisamos ler, meditar, memorizar e obedecer a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e nos ensine. A segunda dica é orar ao Espírito Santo. A oração é um meio de comunicação com o Espírito Santo. É através da oração que expressamos o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração, a nossa confissão, a nossa súplica, a nossa intercessão ao Espírito Santo. É através da oração que pedimos ao Espírito Santo que nos encha, que nos guie, que nos console, que nos fortaleça, que nos dê dons, que nos revele coisas ocultas, que nos mostre a vontade de Deus. É através da oração que ouvimos a voz do Espírito Santo, que ele fala conosco, que ele nos corrige, que ele nos encoraja, que ele nos confirma coisas importantes. Por isso, precisamos orar ao Espírito Santo todos os dias, em todo o tempo, em todo lugar. A terceira dica é participar da comunidade cristã. A comunidade cristã é o lugar onde o Espírito Santo se manifesta de forma especial. É na comunidade cristã que recebemos o batismo no Espírito Santo, sendo uma experiência especial em que recebemos uma unção extra do Espírito Santo para testemunhar de Jesus com ousadia e autoridade. É na comunidade cristã que exercemos os dons do Espírito Santo, sendo habilidades especiais que ele nos dá para servir a Deus e aos outros na igreja. É na comunidade cristã que vemos os sinais do Espírito Santo, os quais são manifestações sobrenaturais do seu poder e da sua glória. É na comunidade cristã que experimentamos a unidade do Espírito Santo, sendo a harmonia e o amor entre os irmãos em Cristo. Por isso, precisamos participar da comunidade cristã com frequência e fidelidade. Essas são algumas das dicas fundamentais para aprofundar nosso relacionamento com o Espírito Santo e viver uma vida cristã plena. Ao estudar a palavra de Deus, orar ao Espírito Santo e participar ativamente da comunidade cristã, abrimos caminho para uma experiência mais rica e profunda com o Espírito Santo. Além disso, devemos cultivar uma sensibilidade espiritual para discernir a voz e a obra do Espírito Santo em nossa vida cotidiana. O Espírito Santo muitas vezes nos guia de maneiras sutis, trazendo convicção de pecado, nos dando paz em meio às adversidades e nos revelando verdades espirituais. Ao permanecermos atentos à sua orientação, podemos caminhar em obediência e alinhamento com a vontade de Deus. Outra prática essencial é manter um coração aberto e receptivo às transformações que o Espírito Santo deseja realizar em nós. Ele trabalha para moldar nosso caráter à imagem de Cristo, removendo áreas de pecado e desenvolvendo frutos do Espírito em nossas vidas. Isso requer humildade, submissão e disposição para permitir que Ele opere em nós de maneiras que ultrapassam muitas vezes nossa compreensão. A compreensão e a experiência do Espírito Santo são vitais para a vida cristã autêntica e frutífera. Ele é o selo da nossa salvação, a fonte da nossa plenitude e o guia constante em nossa jornada espiritual. Ao vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, somos capacitados a testemunhar de Cristo, a vencer as dificuldades, a crescer em santidade e a cumprir a missão da Igreja no mundo. Que possamos, como cristãos,
buscar uma relação cada vez mais profunda com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos conduza, nos ensine e nos capacite para a glória de Deus, que a mensagem do Pentecostes ressoe em nossos corações, inspirando-nos a viver em constante comunhão com o Espírito Santo, para que seu poder transformador se manifeste em todas as áreas de nossas vidas. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.